galera, a gente começa a trabalhar com a fiança, né? Observe que nosso estudo sobre a fiança vai estar baseado nessas perguntas e eu vou fazer com vocês perguntas e respostas. Porque vai servir de uma maneira bem interessante para sua revisão. Porque, galera, fiança é uma coisa que cai em prova, gente. Não tem como dizer que não. Cai sim, cai sim. Mas as informações da lei, elas podem ser concatenadas de um jeito muito mais didático, e é isso que eu tô trazendo para vocês. Mas antes de mais nada, vamos descobrir que zorra é fiança, Levi. Velho, fiança nada mais é do que uma espécie de calção, observe, ó, calção. Uma garantia dada pelo acusado, consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, com o objetivo de permanecer em liberdade durante o processo. Então, o que é fiança? Fiança nada mais é do que você depositar valores para o Estado para garantir que você responderá ao processo penal. Ponto. Simples. Observe, gente, eu sempre saliento isso, que se o sujeito deposita a fiança e depois ele é absolvido, esse valor volta devidamente autorizado. Vocês sabem disso, né? É sempre bom chamar a atenção. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre a fiança. A fiança não é um dinheiro que fica lá e o sujeito simplesmente perde. Não é assim que funciona. Então lembre que a fiança é um depósito de valor que eu dou ao Estado para garantir que eu permanecerei em liberdade e responderei a todos os chamados do processo. É isso. É isso. E em cima disso, a gente vai trabalhar com essas perguntas que aqui estão. Quem pode conceder, em quais hipóteses não pode haver fiança, quais são os valores que podem ser arbitrados a título de fiança, quais são as obrigações do afiançado, até que ponto do processo é possível prestar fiança, qual o destino da fiança, esse dinheiro vai para onde, Levi, em caso de condenação. E lembre-se quais são as demais situações que envolvem a fiança, coisas que são um pouco mais avançadas para a gente trabalhar. Vamos nessa, galera? Vamos trabalhar? Vambora trabalhar? Vambora trabalhar, velho. Vinha. Vambora, não canse não. Vinha, primeiro, quem pode conceder a fiança, galera? 2 sujeitos. Primeiro sujeito, a autoridade policial pode conceder a fiança na hipótese de infração penal com pena máxima não superior a 4 anos. Ou seja, até 4 anos, cabe à autoridade policial, cabe ao delegado de polícia. O próprio delegado de polícia irá arbitrar. Agora, se estivermos diante de uma infração penal com pena superior a 4 anos, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, arbitrar essa fiança. Então, quem é que pode arbitrar essa fiança? Autoridade policial, se a infração penal tem pena máxima até 4 anos. E 2, o juiz, se essa infração penal possui pena máxima superior a 4 anos. Primeiro tópico. Observe como vai ficar um negócio bem didático. Então, você já sabe quem consegue. Autoridade policial ou juiz. Primeiro tópico. Segundo tópico. Levi, quais hipóteses não pode haver fiança? A legislação também traz isso, gente. Observe que a legislação traz para nós um rol de crimes constitucional, por assim dizer, porque a própria Constituição Federal faz referência a eles, e traz as hipóteses processuais, né, que o Código de Processo Penal e o legislador entenderam que não será possível a concessão de fiança. Vamos lá? As hipóteses não pode haver fiança, Levi, pronto, vamos lá. Racismo. É ou não é um crime inafiançável? É. Crimes hediondos e equiparados são ou não são crimes inafiançáveis? Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito são ou não são crimes inafiançáveis? Então isso aqui, gente, nada mais é do que um rol constitucional. Isso aqui foi a Constituição que disse, o Código de Processo Penal pegou e botou aqui. Sem maiores delongas para você. Então se você mata isso inconstitucional, você vai matar isso aqui também. Agora, observe as hipóteses processuais. Primeira hipótese. Acusado que quebrou fiança anteriormente concedida por inobservância das obrigações inerentes a ela. Observe, galera, que o fato de você pagar fiança não significa dizer que você está livre para sempre. Você precisa responder aos chamados da justiça, você precisa comunicar sempre o seu endereço, qualquer alteração de endereço, e lembre-se que você não lhe é permitido ausentar-se da comarca sem qualquer tipo de aviso ao juiz. Pronto, falhou em uma dessas obrigações, tem-se a fiança por quebrada. E a gente vai falar sobre isso. Então, se você quebrou a fiança uma vez, amiguinho, você não vai poder mais ter concedido a fiança para você. Dentro do mesmo processo, obviamente. Primeiro. Segundo, hipótese de prisão civil ou militar. Gente, vou trazer para você como prisão civil a questão do inadimplemento de pensão alimentícia. Então, aquele inadimplente de pensão alimentícia que está preso, pode pagar a fiança para sair? Não, e não faz nenhuma lógica. Pague a zorra da pensão que você está devendo, filho de Deus.
tá? E também, gente, a prisão militar, porque lembre-se que a legislação castrense, a legislação militar, vai trazer todo um outro panorama e dinamismo às prisões. Portanto, a elas também não se aplicam, tá certo? E lembre-se, também não caberá fiança quando a situação autorizar a prisão preventiva. Lembre-se. Ora, se há requisitos hábeis à decretação da prisão preventiva, tem lógica ser aplicada a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. Beleza? Então aqui, galera, são hipóteses processuais. Tá certo? São hipóteses processuais. E, galera, isso aqui, ó, essas duas aqui, basicamente, caem bastante em avaliação. Tome cuidado com elas. Beleza? Pronto. Segunda pergunta respondida para você. Vamos lá. Terceira pergunta. Vem cá, Levi. Quais são os valores da fiança? Pronto, eu quero saber quais são os valores da fiança. Jeito rápido e fácil para você. Se a infração penal tem pena máxima até 4 anos, portanto, arbitrado pela autoridade policial, esse valor é de 1 a 100 salários mínimos. Agora, se essa infração penal tem pena máxima superior a 4 anos, portanto, arbitrada pelo juiz, o valor é de 10 a 200 salários mínimos e faz sentido. Ora, se você tem uma pena máxima maior, obviamente esse valor também precisa ser maior. E digo mais, de acordo com a situação econômica do investigado ou do acusado, ainda é possível, primeiro, dispensá-la, na forma do artigo 350 do Código de Processo Penal, onde, neste caso, em que pese não ser aplicada a fiança, será necessariamente aplicada outra medida cautelar, é a chamada fiança condicionada, tá certo? Lá na forma do artigo 350 do CPP. Pode ser reduzido até 2/3 do seu valor, também observada a situação econômica do indivíduo. Pode ser aumentado em até 1000 vezes, meu irmão. Não tem muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, muito dinheiro mesmo. No de 200 salários mínimos para ele, não diz absolutamente nada. Tá? Agora, 200 salários mínimos aumentados 1000 vezes, deve fazer alguma dorzinha lá no bolso dele. Beleza? Então lembre-se, galera, que isso tudo analisando a situação econômica do preso. Beleza? Vambora. Mais uma respondida para você. Mais uma pergunta, Levi. Quais são as obrigações do afiançado? O sujeito paga a fiança. Qual a obrigação que ele possui? Vamos lá. Primeiro, comparecer perante a autoridade, todas vezes foi intimado, óbvio. Hipótese de audiência, tomar ciência de sentença, tomar ciência de recurso, né? Ser intimado para o início do cumprimento da pena, se estivermos tratando de uma condenação. Então, ele tem que cumprir todos esses chamados. Não mudar de residência sem prévia permissão da autoridade judicial e ainda não se ausentar por mais de 8 dias de sua residência. Está aqui. Obrigações do afiançado. Então, você descumprindo essas obrigações, você tem por quebrada a fiança. Ponto. E você não vai poder ter outra fiança dentro do processo penal. Mas é uma coisa importante, Levi. Tenho outra fiança. Se é possível que eu tenha outra medida cautelar? Claro, sem dúvidas. Lembre-se que nada impede de o juiz entender se é cabível outra medida cautelar. Beleza? Beleza, vambora. Levi, até que ponto, ou seja, até que momento do processo eu posso prestar a fiança? E qual é o destino dela em caso de condenação? Vambora. Lembre-se, a fiança poderá ser prestada, gente, enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. Lembre-se que o indivíduo pode ser preso no início, durante o processo também. Então, isso acontecendo, nada impede que o indivíduo, desde que seja arbitrada a fiança, pague a fiança com o objetivo de ser liberado. Portanto, gente, a fiança pode ser arbitrada até o trânsito e julgado da sentença condenatória. Levi, é possível arbitrar fiança em fase de recurso? É. Até o trânsito e julgado, filho de Deus. Então, pode durante o inquérito, pode durante a ação penal, pode durante a fase recursal, pode. Beleza? Lembre-se, o destino da fiança, Levi, o sujeito foi condenado. Esse valor aqui que eu tenho vai servir para quê? Vamos lá? Pagamento de custas do processo, da indenização pelos danos causados, tá? Da prestação pecuniária a ser paga, se obviamente for arbitrada pelo juiz, e da multa, sempre em caso de condenação, mesmo que seja a posteriori do reconhecimento da prescrição depois da sentença condenatória. Ele viu o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, galera. O sujeito depositou o valor da fiança. O sujeito já tem a condenação, certo? Durante o trâmite recursal, né, observe, acaba se notando que o fato já estava prescrito pelo advento da chamada prescrição retroativa. E aí, Levi,
O fato de ser reconhecida a prescrição depois da sentença fará com que o indivíduo tenha a fiança de volta? Não. Não, isso é questão de prova. Se ligue. Se ligue, velho. O reconhecimento posterior da prescrição após a sentença condenatória não exime o sujeito do destino da fiança. Lembre-se disso. Ele só terá aquele valor todo de volta se ele for absolvido. Não esquece disso. Beleza? Mais uma respondida para você e a gente vem, ó, galera. Quais são as situações que envolvem a fiança? Quais são os termos de prova? Lembre-se, galera. Primeiro, chamada fiança sem efeito. Levi, quando é que eu terei uma fiança sem efeito? Se liga aí, galera. Ó. O afiançado não promove o necessário reforço do valor. Quando eu digo reforço do valor, galera, observe que o sujeito presta uma determinada quantia, mas por uma situação a posteriori, o patamar deixa de ser um e passa a ser outro. Ou seja, o indivíduo, galera, está prestando uma fiança por um fato de 1 a 100 salários mínimos e percebe-se basicamente que era para ele depositar um valor de 10 a 200. E aí, pronto. A própria legislação traz essa hipótese para nós. Quando é que será necessário, Levi, o reforço do valor? Quando a autoridade tomar por engano um valor insuficiente, pegou a menos, tá? Quando houver depreciação material dos bens dados em fiança, então o sujeito deu um bem em garantia, mas o bem da realidade se deprecia a cada momento, então é necessário que ele reforce aquele valor. Ou quando houver alteração da tipificação do crime, então o sujeito estava sendo acusado por furto simples, pagou fiança, saiu. Só que observe-se que durante a instrução criminal, compreendeu-se que houve prática de furto qualificado. Nesse exato momento, ele será intimado a reforçar o valor, sob pena da fiança ser tomada sem efeito. Beleza, galera? Show de bola? Vambora. Fiança cassada. Levi, quando é que eu teria fiança cassada? Quando estivermos diante de uma fiança concedida fora das hipóteses legais, a chamada fiança inidônea, ou seja, quando estivermos diante de uma hipótese em que o crime não admitia a concessão da fiança, mas foi concedida por erro, então, vamos cassar a fiança, porque não era caso de fiança e aí ele foi arbitrado. Ou quando houver inovação do delito. Então, digamos que você está diante de um indivíduo que foi preso por injúria racial. Foi arbitrada a fiança, ele foi liberado, mas depois percebe-se que na realidade não houve injúria racial, houve racismo. Racismo é crime inafiançável. Portanto, galera, vamos cassar a fiança, já que a inovação do delito alterou as condições que até então autorizavam a fiança. Então, você tinha um crime que era afiançável e ele passou a ser inafiançável. Tá certo, galera? Vambora! Aqui, ó, fiança quebrada, aquela que eu já comecei a trabalhar com vocês. Eu lhe digo o seguinte, Levi, quando é que haverá fiança quebrada? Quando o indivíduo descumprir as obrigações inerentes à concessão da fiança e ao pagamento da fiança que lhe foi feito. Beleza? E aí, galera, o que a gente precisa levar, ó? O afiançado deixa de cumprir com as obrigações inerentes à sua concessão, pratica ato incompatível com ela. Lembre-se, galera, toda vez que nós tivermos fiança quebrada, teremos necessariamente a perda de metade do valor. Então, o indivíduo deposita de fiança R$5.000, beleza? R$5.000. O que acontece? Ele descumpre alguma das obrigações inerentes à fiança. Quando eu falo que a fiança foi quebrada, significa dizer que ele perdeu a metade. Então, se no final ele foi absolvido, ele não vai ganhar os 5.000 de volta, ele vai ganhar 2.500. Por quê? Porque metade já foi declarada perdida. Beleza? E, Levi, me diga aí, Levi, quais são, então, as hipóteses, quais são as hipóteses que você se refere à quebra de fiança e à questão do ato incompatível com a fiança? Tá aqui, gente, ó. Quando o acusado deixar de comparecer ato do processo sem motivo, quando ele praticar ato de obstrução ao andamento processual, são atos incompatíveis com o direito de permanecer em liberdade. O acusado que descumprir outra medida cautelar, tá aqui, ó, gente, você clicar em prova, tá? Então, foi arbitrada a fiança com comparecimento periódico em juízo. Se o indivíduo, apesar de ter pago a fiança, não comparece periodicamente, tem quebrada a fiança. Tá certo? E lembre-se, quebra de fiança, perda da metade do valor. O acusado que resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial e o acusado que, apesar de ter pago fiança, pratica nova infração penal dolosa. Se liga nesse valor, viu, galera? Dolosa. Culposa não entra neste cômputo. Vamos lá, galera. Fiança restaurada, Levi, do que se trata a chamada
fiança restaurada. Galera, nada mais é do que uma fiança que fora declarada quebrada pelo juiz, mas em sede de recurso ela foi restaurada pelo tribunal. Ou seja, o juiz entendeu que era hipótese de quebra de fiança e o tribunal entende que não era. Então acaba reformando a decisão dada pelo juiz de instância inicial. Compreenderam? Beleza? E nós temos ainda a fiança perdida, galera. Aquela que a mais grave de todas, em que o afiançado não se apresenta para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então lembre-se que quando eu falo para você fiança quebrada, o sujeito perde a metade. Fiança perdida, ele perde tudo. Todo o valor de fiança que ali estava, deduzidos as custas do encargo, serão recolhidos ao Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN. Beleza, galera? Então, observe que falamos muito sobre fiança, é a temática de prova chave e você precisa estar bem esperto para isso. Belezinha, gente? Eu vou ficando por aqui, mais uma pílula para você. Lembre-se, tá com dúvida? Me procura aqui pelo De Olho na Questão. Vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e a gente bate um papo. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e lembre-se, rumo à sua aprovação até o fim. Forte abraço.